Meus irmãos, já estamos chegando aí. Chegando a hora do nosso programa, nossa live, nosso culto, nosso encontro. Chegando a hora, né? Encontro com Deus e conosco aqui. Ontem nós falamos um texto muito maravilhoso, que é o texto de Efésios, capítulo 6, versículos 10 em diante. E hoje eu quero continuar com esse versículo. Olha aí, já está chegando aí a irmã Juraci Garcia. Pelo que me lembro, a irmã mora em Pelotas, não é? Ela é de São Leopoldo, é isso? E Marisa Martins, filha do pastor Rui Martins, assistindo também. Bem-vindos, em nome de Jesus. Eu tenho insistido num assunto aqui, quase todas as lives eu digo a mesma coisa, que nossa reunião, nosso culto, nossa live é uma coisa bem simples, não é nada profissional. Irmã Maria Getúlia, bem-vinda. Não é nada profissional, é um encontro entre amigos e, por acaso, membros da igreja aqui de Capão da Canoa. E a irmã Juraci comentou, pastor Osiel Dornelles, mais uma vez bem-vindo. Amigão, prazer te ver de novo, viu? Amém? E é um encontro entre amigos, ainda que a intenção maior é levar uma mensagem para a igreja local. E mesmo assim, nem todos os irmãos, nem todos os membros da igreja assistem, uns porque não tem Facebook, não estão acostumados, e outras coisas mais aí, também nem todos assistem. Mas aí Deus, na sua misericórdia, tem me dado outros irmãos, membros do corpo de Jesus, da Igreja de Cristo, em outros lugares, e a maior parte é membro da Igreja Brasil para Cristo também, estão comungando comigo, estão falando a palavra, ouvindo a palavra e comungando e orando a Deus. Amém? Então acredito que é esse o nosso encontro, tá bem? Esse é o nosso encontro. O pessoal vai chegando, enquanto isso eu vou conclamando para uma coisa importante, para a oração. Todos os dias a gente vê os noticiários, e para ser honesto, hoje eu liguei a televisão só um minutinho, já desliguei logo, porque parece-nos que não interessa muito ficar ouvindo a divulgação de mais problemas e problemas e problemas. E também parece-nos não interessar ouvir discussões de políticos, briga de políticos. E também eu foco em 3 pontos que não são interessantes para nós. Briga de políticos. Não é interessante para nós. Outro ponto. Não é interessante ouvir autoridades em todas as áreas médicas, sanitárias e da área da saúde toda sem uma direção. Não é interessante para nós ver isso aí. Autoridades que... Quem de nós não confia nas autoridades, né? Todos nós confiamos. É para isso que nós temos planos de saúde, é para isso que nós temos convênios, é para isso que nós vamos ao SUS, é para isso que nós consultamos ao médico quando precisamos. Irmã Conceição Dias, São Leopoldo, bem-vinda, Deus abençoe. Nós consultamos aos médicos e a nossa vida inteira foi assim, sempre olhando para a medicina, para os médicos, como pessoas da mais alta capacidade para receitar
um medicamento, para fazer um exame, para diagnosticar um problema. Sempre olhamos assim. Agora nós olhamos para as autoridades e estamos vendo perplexos que eles não têm saída. Não tem uma direção. Isso não é bom a gente ficar nem falando aqui, nessa live, e nem ouvindo eles falar. Então, não é bom essas duas coisas. Político brigando e nem a saúde se debatendo, batendo cabeça e não achando solução. Uma outra coisa também que não é interessante para nós é assistir programas sensacionalistas que exploram as emoções, exploram o sofrimento, exploram a maior dor, para assim venderem maior audiência. Não é bom para nós essas três coisas. Então, o que é bom para nós? Falar com Deus. Recorrer à nossa fé. A nossa fé, essa fé, meus irmãos, lá no livro de Judas, um dos irmãos de Cristo escreveu, ele disse: eu resolvi conversar com vocês, falar com vocês a respeito da nossa comum salvação, da nossa fé comum. Bom, meus irmãos, é uma fé comum. A fé dos cristãos, da igreja, do povo de Deus, é uma fé comum. A partir da morte, da vinda, nascimento, vida e morte de Cristo e ressurreição, toda a nossa fé baseia-se nesta vida de Cristo, nas mensagens de Cristo, nas palavras de Cristo, nas promessas de Cristo e na obra de Cristo no Calvário. Toda a nossa fé é para ali. E nós nos unimos à fé do povo israelita, povo judeu, que a começar por Abraão, Deus levantou um povo, a começar de Abraão. Deus disse para ele: eu quero que você me ouça, me obedeça, eu quero que você entenda o que eu estou falando, viva essa fé, porque eu quero que você ordene a tua família depois de ti. Eu quero que você ordene. Deus disse para Abraão: eu quero que você estabeleça limites, parâmetros, que você estabeleça leis, que você estabeleça princípios de vida, para que a tua família, a partir de ti, filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim, tua família, até 1000 gerações, diz a Bíblia, sigam aquilo que eu estou te dando. Obedeçam aquilo que eu estou te ensinando. Tenham a fé que tu está tendo. E eu quero que tu tenha as maiores experiências de fé, e tanto é que Deus provou ele a respeito do seu filho Isaque, levando-o a oferecer lá no Monte Moriá, mas aconteceu que Deus, na última hora, impediu dele fazer, substituindo-o por um cordeiro ou por um carneiro. Deus substituiu Isaque por um cordeiro. E o cordeiro foi sacrificado e Isaque foi salvo. Isaque representava Cristo. Representou. Olha, a internet de vez em quando me prega umas peças, minha gente, viu? Agora ela deu uma caidinha. Espero que não seja igual ao outro dia que eu não consegui terminar. Se for assim, Deus seja louvado. Então Deus disse: eu quero que você ensine. E daí seguiu-se a sua família, né? De Abraão, o seu filho Isaque, foi o segundo patriarca. Depois o terceiro patriarca foi o filho de Isaque, Jacó. Depois o quarto patriarca foi José, ainda que Deus valorizou todos os 12 filhos de Jacó, mas José foi o patriarca. E depois de José foi Moisés, o outro patriarca.
E até Moisés era chamada era patriarcal. A partir de Moisés estabeleceu-se a lei, que é uma nova dispensação. A partir daí, Deus então guiou seu povo pelos seus estatutos, pelas leis dadas a Moisés no Monte Sinai, no Monte Horebe. A tábua dos 10 mandamentos foi dada a Moisés. Bom, todo este povo, todos esses servos, todos esses profetas, e depois de Moisés houve muitos profetas, como os juízes, depois os reis e os profetas. Todos eles olhavam para a frente, olhavam para a frente, a um Cristo que viria, a um Salvador que viria, a um legislador que viria, a um rei que viria, a um sumo sacerdote que viria, a um profeta do mais alto nível que viria. E a Bíblia nos dá a entender que Jesus incorporou o ministério de profeta, o sacerdócio do sumo sacerdote e o reinado do rei que viria, que dá a entender que era do rei Davi. Jesus incorporou tudo isso. Por isso Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é sumo sacerdote, porque ofereceu, o sacrifício que ele ofereceu foi seu próprio sangue. E ele é profeta, porque ele trouxe os ensinamentos que seriam para a continuação da igreja. Entre eles está o Apocalipse. Mas a partir de Mateus 24 tem muitas profecias que estão se cumprindo agora ali. Está ali. Ali diz que as profecias dizem que nos últimos tempos viriam terremotos, guerras, rumores de guerras, pestes, que está aí agora, essa é uma peste, fomes em vários lugares, se levantaria nação contra nação, reino contra reino, porém seria isto o princípio das dores e não seria o fim. Ele diz que o último sinal do fim dos tempos é quando esse evangelho for pregado em toda a terra. Não sei se isso está acontecendo. Tem muitos missionários. Eu ainda hoje estava vendo um vídeo de um pastor que já partiu para a eternidade, o pastor Cisino, da Igreja Assembleia de Deus de Camboriú. Pelo que eu sei, ele tinha mais de 1000 missionários espalhados pelo mundo, sustentados por aquela missão que é Gedeões da Última Hora. Mais de 1000 missionários sustentados por essa missão, espalhados por muitos países do mundo, países árabes, países africanos. Professor Alexandre Gatelli, bem-vindo, Deus te abençoe, prazer te ver aí. Está me assistindo várias vezes, olha, um prazer muito grande, viu? Fico feliz. É um dos maiores intelectuais da nossa cidade aqui. Eu sei disso, viu? E o pastor Cisino já partiu para a eternidade. Acredito que aquele trabalho, aquela mesma missão evangelística ali de Camboriú continue sustentando mais de 1000 missionários pelo mundo, aí muitos países. E também outro dia eu vi um vídeo também de um pastor que ainda está vivo, que é Paul Yong-cho, da Coreia do Sul. Ele parece agora, chama-se David Yong-cho. E ele é o pastor da maior igreja evangélica do mundo. A igreja sede dele tem 750 mil membros, espalhado pela cidade, pelos bairros. Num bairro tem uma igreja com 10 mil, no outro bairro tem uma igreja com 20 mil membros, no outro bairro tem uma igreja com 50 mil membros, e a sede dele é impossível reunir todo mundo.
dá a metade da nossa grande Porto Alegre. Aliás, de Porto Alegre. A metade de Porto Alegre. Né? 650 mil pessoas. Bom, esse pastor está sustentando mais de 1.000 missionários, todos pagos, seus salários, né? Sustento completo para eles, né? No caso do pastor que é casado, para sua esposa, quem tem filhos, assistência completa a esses missionários, também pelo mundo, e principalmente naquela região ali da Coreia. Eles assistem muito, no Japão também, que é perto, e China. E na China é muito difícil, é um país comunista. Os missionários lá têm muita dificuldade de pregar. A Coreia do Norte é considerado um dos países mais fechados, mas fechados para o evangelho do mundo. Coreia do Norte. E ele tem missionários lá. Quero saudar a Mariana Paré. Bem-vinda, Deus abençoe. Então, eu estou me lembrando aqui de 2 pastores que têm igrejas grandes, que sustentam mais de 1.000 missionários. Você faz uma ideia de quanto custa sustentar mais de 1.000 famílias com todas as despesas? Porque a maior parte das igrejas que eles vão, eles não têm oferta, não têm recurso nenhum. Por exemplo, um missionário na Coreia do Norte não pode nem ter um templo. Não pode... Pastor João, bem-vindo, São Gabriel. Não pode nem ter um templo. Nós aqui temos. Eu tenho ali na Rua Fernandes Bastos. Perdão. Valdomiro Cândido dos Reis. Eu estou trocando porque já fui pastor na igreja de Fernandes Bastos. Valdomiro Cândido dos Reis. Ali eu tenho o templo que a gente abre. Agora está fechado por causa desta pandemia. Mas é o templo que eu posso usar. Tem uma placa na frente dizendo Centro Evangélico de Capão da Canoa. Tem uma outra igreja do Brasil para Cristo aqui, que é na rua, a antiga era Otávio Rocha, não sei se ainda é o mesmo nome, era Otávio Rocha. Também Igreja do Brasil para Cristo. Assembleia de Deus tem várias aqui, com vários nomes. Madureira, Assembleia da Missão, Gideões, várias assembleias, tudo com nome. Igreja tal e tal e tal. Igreja Batista, Betel, todos têm placa. Na Coreia é impossível ter qualquer sala com nome. Quanto mais arrecadar recursos, e aliás é um país muito pobre. Então, a igreja que se compromete a mandar uma família para lá tem que sustentar completamente. Assim é aqui essa igreja de Camboriú. Países na África que pessoas caminham 50 quilômetros a pé, às vezes até mais, para assistir um culto. Mais do que isso, a pé. Caminham às vezes noites inteiras, dias inteiros, para assistir um culto. E pessoas têm que chegar lá e ainda receber da igreja um auxílio. A maior parte das igrejas, principalmente nesses países africanos, mais pobres, a nossa igreja, o Brasil para Cristo, tem missionários na África. A nossa igreja, o Brasil para Cristo, não é de Capão da Canoa. Nós contribuímos, mas tem uma igreja num dos bairros de São Paulo, Mandaqui, pastor Joel Estevanato. Ele também sustenta missionários por todo esse mundo. Tem 20 países que tem missionários. Uma das nossas igrejas. Bom, eu estava dizendo isso, meus irmãos, para dizer a importância de nós pregarmos a palavra, levarmos a mensagem e pregarmos essa palavra salvadora, transformadora, a mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, o pastor Rodrigo, lá em Santa Maria, está comigo, está conosco. Bem-vindo, pastor Rodrigo. Bom, meus irmãos, eu estou dizendo isto porque é um privilégio estar aqui falando de Deus, tendo essa liberdade, conversando com vocês, e quero meditar um pouquinho com vocês numa palavra que tem vindo ao meu coração, uma palavra linda e maravilhosa. Em Efésios, eu
disse que, quando eu comecei aquele assunto para vocês, dizendo que um dos irmãos de Cristo, Judas, lá na sua carta, ele diz assim: quero falar com vocês da nossa fé comum. Essa fé que está em todos os lugares, tudo que é país, tudo que é estado nosso aqui, todos os estados aqui, todos os 27 estados, e em tudo que é país. E eu estava dizendo que espero que esse evangelho tenha sido pregado em todo o mundo, porque lá em Mateus diz que só virá o fim, ou seja, Cristo vai arrebatar sua igreja, vai levar para a cidade celestial, só depois que esse evangelho for pregado a todas as nações. Só que existe algumas complicações, viu, de nações, porque dentro do nosso país, o Brasil, tem várias nações, tanto etnias, aqui tem a etnia japonesa, os japoneses aqui, tem muitos japoneses aqui dentro do Brasil, é uma etnia, mas representa uma nação, os italianos, os alemães, os portugueses, chineses também, tem aqui, mas tem nações indígenas, que segundo se sabe, eles não têm contato nenhum com o homem branco. Consequentemente, não tem pregação do evangelho lá. E houve tempo que era até proibido pregar, porque estaria mudando os costumes dos índios. As igrejas evangélicas foram proibidas de pregar o evangelho, porque estariam mudando os costumes dos índios. Então, pode ter nação indígena dentro do nosso país que não ouviu a palavra. Pode ter. E a Bíblia diz que quando esse evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Portanto, eu estou acreditando que ainda não é o fim. Embora que está na iminência de até convulsão social, está na iminência de se levantar o anticristo, tá? Porque estão pedindo um homem sábio, mas eu acredito ainda que tem mais um tempo. Eu espero, tem mais um tempo para estarmos aqui, trabalhando um pouco mais. E eu quero continuar pregando o evangelho. Agradeço a Deus, fazem 48 anos que eu prego a palavra, como eu disse, esse feijãozinho com arroz aí, né? Sou leigo, pregando, falando de Deus, e hoje, através dessa live, né, esse meio aqui, pregando a palavra. Espero que seja útil, espero que alguém ouça, cresça na fé, seja abençoado, fortalecido, tenha um encontro com Deus essa noite. Espero que tanto os irmãos que já são salvos, pastores, tem vários pastores aí comigo, mas sejam abençoados os pastores, para trabalharem ainda mais, e ainda que não teve um encontro com Deus, espero que tenha um encontro com Deus esta noite, hoje, tá bem? Tenha um encontro com Deus. Eu quero ler o texto, está em Efésios, capítulo 6, e versículo 10 em diante. É um texto muito lindo. Vou tomar uma aguinha enquanto você abre a sua Bíblia aí, tá bem? Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu, antes de continuar, quero meditar um pouquinho aqui. Eu falo sempre da igreja que nós lemos um texto e depois nós tiramos dali lições. Eu leio um texto e depois eu retiro dali lições importantes. Então eu quero meditar com você para retirar aqui lições importantes. Eu disse para vocês que na homilética tem 3 tipos de pregação. A temática, a textual e a expositiva. Eu sou pregador expositivo, da mensagem expositiva. Nem sei pregar muito mensagem temática, não sei. E a textual também eu sou mais fraco.
eu aprendi, é uma mensagem que a gente fica estudando, aprendendo, lendo a palavra e ali tirando lições. É a mensagem positiva. A gente vai tirando lições da palavra. E eu quero com vocês tirar lições desta palavra hoje. Está bem? Eu peguei 2 Bíblias para hoje aqui, aliás, 3 Bíblias aqui, que são Bíblias maravilhosas, que eu uso muito, viu? Já mostrei para vocês essa Vida Nova, que eu falei ainda ontem, que o irmão Pedro Lopes fez a encadernação para mim lá em Sapucaia, quando eu era pastor em Sapucaia. Ele morava em Esteio. E está até hoje, eu estou usando. Eu tenho essa Bíblia aqui há 40 anos, acho que talvez mais, ou 30 e poucos. Está inteira, mas está se entregando, viu? Usar uma Bíblia por tanto tempo. E outra coisa, eu uso diário ela. Diário. Mas procuro sempre cuidar o máximo dela, tá? Estou aqui falando para vocês, estou cuidando dela. A Bíblia Vida Nova, ela é extraordinária. Tem vários recursos. Para um pastor, ele precisa de recursos. Entender a palavra. Porque quando eu falo a palavra para você, eu tenho que saber o pano de fundo daquele texto. Quem é que estava falando, em que data, que dispensação era, o fundamento daquela mensagem, que povo estava falando. Então a gente vai entendendo, irmãos. E esse texto aqui é para a igreja de Éfeso. Éfeso era uma espécie de sede. Semana eu falei que Roma era uma sede, pois Éfeso era uma sede da Ásia. Era uma das sedes onde o apóstolo Paulo se instalou. Ele alugou um salão. Veja como não é novo alugar salão, hein? Alugar a igreja. O apóstolo Paulo alugou isso no ano 60 depois de Cristo e ficou 2 anos no salão alugado em Éfeso, pregando a palavra. E diz a Bíblia em Atos que dali, dessa cidade, espalhou-se o evangelho por toda a Ásia. E lá no livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus revelou ao apóstolo João, que foi o último apóstolo a morrer, e parece que foi o único apóstolo a morrer de morte natural, todos os demais foram assassinados, João morreu de morte natural, foi o único. Porém, quando o Senhor Jesus veio a ele e lhe revelou o Apocalipse, ele estava preso. Por pouco não mataram. Estava preso numa ilha chamada Patmos. Essa ilha existe até hoje. Patmos. Ele estava lá. Era uma ilha prisão. O apóstolo João, ele estava lá numa ilha prisão. Irmã Elizabeth Moreira, Deus abençoe, bem-vinda. Pastor Rodrigo está dizendo que você é muito especial, querido pastor, você também é. Esse feijãozinho com arroz aí é muito bom. Amém, pastor? Deus te abençoe. Ore por mim. David também está assistindo. E ele estava lá preso, João. E Cristo veio a ele e trouxe, a Bíblia diz que através de um anjo, Deus revelou para o apóstolo João o Apocalipse. E nesta revelação, ele mandou 7 cartas, cada uma para uma igreja diferente, ou para 7 igrejas da Ásia. E dá o nome das cidades. Então, a igreja tal na cidade tal. Ali não, veja bem, eu não quero me alongar tanto, porque às vezes eu passo. Ontem quase passei do horário, né? Porque eu digo quase passei porque a live não pode ser tão grande assim, né? Tão extensa. Mas o assunto é tão bom. Eu disse para vocês, a gente vai aprendendo, estudando e aprendendo, né? A igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, Laodiceia, a igreja de Éfeso, Pérgamo, tudo eram cidades da Ásia. Tudo tinha igreja e tinha pastores. E dá a entender que todas essas igrejas foram fundadas, abertas, pelo apóstolo Paulo. Dá a entender que Paulo é o fundador de todas essas igrejas.
E o livro de Apocalipse, a revelação do anjo de Cristo, do anjo de Deus pelo próprio Cristo, que trouxe o Apocalipse, mandou as cartas para estas 7 igrejas. Dali um tratamento para elas e depois das revelações todas do Apocalipse. Então, esta igreja sede é que nós estamos falando hoje, que o apóstolo Paulo trouxe uma mensagem para ela. E esta é a palavra que eu estou meditando com vocês, tá bem? Então eu dizia o seguinte, o apóstolo Paulo, já findando, fazendo já a conclusão da sua carta, da sua mensagem, fazendo a conclusão, ele disse: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero parar um pouquinho para dizer, não existe outra coisa, outro poder tão forte, tão poderoso, perdoe pela redundância, mas não existe outro poder tão poderoso do que o poder de Deus. Qualquer outro poder, ele é fraco, é limitado. Qualquer outro poder, ele não resiste muitos problemas. Como estamos vendo aí, a nossa medicina não está resistindo, não está conseguindo resolver, né? As autoridades não estão conseguindo resolver. E a gente está vendo que a própria política agora está muito abalada. Está muito abalada. Quem confiava no homem, quem confiava nos poderes, como eu disse, né, tanto a esquerda como a direita, está fraco. Qualquer um desses poderes estão fracos. A medicina está fraca. A economia está fraca. Qualquer outro poder da mente humana, poder da capacidade humana, estão fracos. Todos estão fracos. Só um poder permanece e não se abala. É o poder de Deus. O poder de Deus, ele opera através da Bíblia, através do Espírito Santo, através da fé, através da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. A verdade é o próprio Deus. Jesus disse no livro de João, o Evangelho, capítulo 14 e versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem está em Jesus, quem vai a Jesus, está no caminho. Quem está fora de Jesus errou o caminho, errou o endereço, viu? Só Jesus é o caminho. E Jesus disse, eu sou a verdade. Só Jesus é a verdade. Todas as nossas verdades, eu posso ser um homem de verdade, posso estar falando com um homem de verdade, uma mulher de verdade, uma pessoa de verdade. A ciência tem suas verdades, tem muitas verdades. Mas todas essas verdades, elas são limitadas e suscetíveis a mudanças. Suscetíveis a mudanças. Ó, Paulinho, bem-vindo. César Marim, bem-vindo. Todas essas verdades são suscetíveis a mudanças, que são verdades limitadas. A única verdade imutável, a única verdade incontestável é a de Deus. E Jesus disse, eu sou essa verdade. Eu sou o caminho, a verdade. Jesus disse, eu sou esta verdade. Quem vai a Jesus, quem está em Jesus, nunca se engana, nunca tropeça, nunca erra, nunca se perde, nunca se arrepende, porque Jesus é a verdade absoluta. Mas ele disse também, eu sou a vida. Sou o caminho, a verdade e a vida. Quem está em Jesus tem vida. Primeiro, ontem eu falei que nós cantávamos aqueles cânticos que agora são antigos, né? Os corinhos que batiam palmas, só na palma. Não tinha um instrumento. O pastor que está me assistindo aí, Rodrigo, aí pertinho de ti, Caciqui, viu? Dá 1 hora daí, acho que uns 100 quilômetros de Santa Maria, Caciqui. E aí em Caciqui eu comecei
o meu ministério e nós não tínhamos instrumento. Eu dei graças uma vez que entrou um irmão lá, o irmão Macir, que sabia tocar um violão. Que felicidade! Sabia tocar um violão. Não tinha ninguém que tocasse lá, né? Tinha outro amigo meu que tocava também, o Jorge, eu batizei ele, depois partiu para a eternidade também. Ele cantava com o Fernando. O Fernando é pastor, está em Canoas agora, numa outra igreja. Fernando Camargo, filho na fé do pastor Milton, cantava ele com o irmão dele, com o Jorge Camargo, cantava em dupla. Cantava muito bem, viu? Me lembro dos hinos de vocês ainda, do Fernando, viu? Então a gente cantava aqueles hinos: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Bom, então Jesus é tudo. Pastor Misael Paré, nossa igreja, meu sobrinho, nossa igreja em Santiago. Hoje eu vi a tua live, viu? Quando tu falou que teve uma reunião com o prefeito aí a respeito dos últimos acontecimentos, eu vi, viu? Deus te abençoe, Israel. Bom, então eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, que a verdade de Deus, a palavra de Deus é absoluta. Ela é imutável, é a palavra de Deus. Então o texto diz assim, ó: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Na força do seu poder. Bom, minha gente, eu sei que vocês vão me entender agora o que eu vou dizer, que entre nós evangélicos existe uma língua diferente e uma linguagem diferente, né? Porque nós falamos o evangeliquez ou o crentez. O mundo não entende isto. Nós falamos. A irmã Esther Prado está lá em Palmeira das Missões. Deus abençoe, bem-vinda. João Brum, ele está fazendo lembrar de um corinho aqui, ó. Desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz. Amém. Que bênção, meu irmão. E essas verdades de Deus, esse poder de Deus, são absolutos. É o poder de Deus. Esse poder, meus irmãos, ele diz assim: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quem está fortalecido no Senhor não cai. Não cai. Quem está fortalecido no Senhor não cai. Não tem como cair. Irmã Conceição, Deus abençoe. Bom, o texto diz assim, ó: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como você vai se fortalecer no Senhor? Orando. Buscando a Deus, lendo a palavra. Lá em Romanos capítulo 10 diz assim a palavra: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então você não adquirirá fé se não ouvir a palavra. Você poderá adquirir uma fé, e tem muitas pessoas que têm uma fé grande, baseada em testemunho de pessoas, experiência de pessoas. Amém? É bom. Mas toda a fé que não for baseada na palavra é uma fé fraca. Ela tem que ser baseada na palavra. Quem é fortalecido, tem a sua fé, é fortalecido na palavra, é forte. Porque a palavra é a base. A palavra de Deus é a base. Cristo disse assim, ó: aqueles que ouvem a minha palavra e praticam, eu vou considerar, vou comparar, disse Cristo. Quem ouve a minha palavra e pratica, eu vou comparar a um homem que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, sopraram os ventos, levantaram os rios e deram com ímpeto, deram com força contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava alicerçada sobre a rocha. Mas quem ouve a minha palavra e não pratica, a fé tem que ser baseada na palavra. A tua fé tem que ser baseada na palavra.
Amém pelos testemunhos de pessoas, amém pelas experiências, mas a fé verdadeira é baseada na palavra. Portanto, você quer ser forte, baseie-se na palavra, na Bíblia. E tenha muito cuidado com alguém que torce a palavra, viu? Muito cuidado. Tem muita gente que é especialista em torcer a palavra. Tenha cuidado. A palavra verdadeira é simples. É a palavra da salvação. E Jesus diz: quem ouve a minha palavra e não pratica, eu vou comparar essa pessoa, a esse homem, ou ao homem, essa pessoa ao homem que construiu a sua casa sobre areia. A casa tinha tudo igual a outra. Quem olhava assim de cima, quem olhava a construção, as paredes eram iguais, as portas eram iguais, a pintura era igual, o telhado era igual, a casa toda igualzinha. Só que uma tinha alicerce firmado na rocha, na pedra, e a outra tinha uma casa firmada na areia. Então, quando começou a vir a chuva, e os rios, e a água tirou a areia de baixo, a casa caiu, e a Bíblia diz: foi grande a sua ruína. Ou seja, uma pessoa que não tem a sua fé baseada na palavra, em Deus, na Bíblia, na verdade de Deus, está sujeito a ter uma queda e a sua ruína ser muito grande. Meus irmãos, me perdoe por insistir no assunto, viu? Mas eu sempre lembro disso. Espero que seja útil. Que eu faz 48 anos que eu prego a palavra, então eu acompanho muitas famílias, muitas pessoas que frequentaram a igreja, que deixaram a igreja, que abandonaram a igreja, que viraram as costas para a igreja. E também muitas pessoas que estão firmes na igreja, que eu conheço desde o início. Por exemplo, não sei se ainda vive o pastor Misael, está me assistindo, poderá dizer se sim ou não, mas tinha um presbítero, Adil, aí em Santiago. A última vez que eu tive ele, estava aí ainda. Um homem que se converteu há 50 anos atrás, era um diácono, porteiro, estava lá firme, nunca se abalou, firme na fé, porque se converteu a Cristo, na palavra. O irmão Orfelino, lá em Alegrete, chegou o irmão Aníbal Capra, o Binho, bem-vindo, Deus abençoe. Tá mandando um abraço para mim, um abraço para ti também, meu irmão. Irmão Orfelino, quando nós chegamos, eu era obreiro, pastor Inácio, que já está com o senhor, era o pastor recém-chegado em Alegrete, já estava lá o irmão Orfelino e a irmã Alzira. E há poucos dias ainda havia foto deles lá, comemorando o aniversário do pastor Antônio, que meu irmão é pastor em Alegrete, estava lá comemorando o aniversário do irmão Orfelino. Pessoas que se converteram a Cristo, uma fé simples, mas se converteram a Deus de verdade, baseado na palavra, nunca mais voltaram atrás. E a gente vê que estão firmes e passaram por lutas. Eu sei, não vou estar falando aqui hoje, eu sei os problemas que eles passaram. Eu sei. Problemas muito sérios. Com filhos, em família, problemas sérios. Mas, em vez de eles recorrerem à violência, em vez de eles recorrerem à bebida, hoje está em moda as drogas, em vez de recorrerem à depressão, em vez de recorrerem ao desespero, eles chegavam muitas vezes chorando. Eu digo para vocês, eu assisti isso, viu? Assisti. Chegavam muitas vezes chorando na nossa casa, na nossa igreja. Nós tínhamos muitos cultos de oração, de orações, e nós dobrávamos os joelhos, e ainda faço isso aqui em Capão da Canoa, viu? Tem alguma terça-feira que eu dobro os joelhos ali e oro. Fico ali ajoelhado com os irmãos orando, 1 hora, uma vez, às vezes mais. E os irmãos chegavam chorando: pastor, está acontecendo isto. E nós apresentávamos a Deus, nós pedimos a Deus, nós clamávamos a Deus, pedimos socorro de Deus, e sempre Deus deu vitória. Sempre Deus deu saída. Como eu creio que Deus vai dar uma saída agora, nessa pandemia.
creio na saída de Deus, creio no milagre de Deus, creio no poder de Deus. E eu quero convidar vocês para se fortalecerem no Senhor e na força do seu poder. Eu creio numa saída de Deus. Creio que Deus pode dar sabedoria. Peço que vocês orem por isso. Sabedoria às autoridades sanitárias, à ciência médica. Que Deus dê sabedoria para que eles possam descobrir medicamentos, vacinas. E nós vencemos isto, mais uma vez, em nome de Jesus. E eu convido você a orar a Deus. Bom, eu tenho que pedir para minha assessoria aqui para ver quantos minutos já faz. A Noemi está aqui perto. Por favor, pode ver quantos minutos? Oi? 32 minutos. Está na hora de encerrar, porque a live não pode ser tão extensa assim, né? Eu queria continuar um pouco mais esse texto. Se Deus dá graça, irmãos, peço licença para vocês para voltar amanhã, às 7 horas, e voltar outro dia, também falar a mesma coisa, continuar o texto. A gente aprende muito, irmãos, aprende demais mesmo, viu? Então fica esse texto com você. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu tinha citado o texto que Jesus Cristo, ele seu caminho é a verdade e a vida. Citei o texto de Romanos que diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E também queria citar um outro para encerrar, que está em Romanos 1:16. Para ser mais preciso, quero ler esse texto com vocês, já que estou com a Bíblia aqui aberta, que fala sobre o poder de nosso Deus. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou para todas as raças, todos os povos. O Evangelho é o poder de Deus. Então fortaleça-se no Evangelho. O Jonatas está assistindo lá em Santa Catarina, Florianópolis. A Catarina Teixeira, olha aí, que alegria ver você aí, viu, minha irmã? Pessoal lá de Santa Catarina, da Igreja Batista Betel, que bênção, alegria vê-la aí também, viu? Amém? Muito bem. Aqui, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, a todos. Este Evangelho que a Bíblia está dizendo aqui, que fortaleceu, é o Evangelho do poder de Deus. Nele você se fortaleça. Está bem? Então agora eu quero orar com você, quero te convidar para nós falarmos com Deus nessa hora. Eterno Deus, Pai de amor, Pai de bondades, Pai de misericórdias, Deus que nos conforta, Deus que está falando conosco nesse texto. No nome do Senhor Jesus eu te peço, fortalece-nos no teu poder. Oro com meus irmãos e te peço, fortalece-os da força, da graça, sabedoria, entendimento, para que todos possam vencer essa luta, essa dificuldade no Senhor Jesus. Em Cristo eu te peço, meu Deus, que fortaleça-os. Fortaleça-os. Oro, Senhor, pelo meu país. Oro pelas autoridades médicas. Oro pela ciência médica. Oro, Senhor Jesus, por todas as nossas autoridades sanitárias. E te peço, meu Deus, que o teu poder se manifeste poderosamente mesmo, grandemente, para que saibam que só o Senhor é Deus. Para que saibam que só Tu é o Senhor que tem todo o poder. Senhor, Tu permitiu que viesse essa praga, mas eu te peço, Senhor, dê ordem para que ela agora caia por terra. Assim como as pragas do Egito eram repreendidas através da oração de Moisés. Ele orava, levantava o seu cajado e as pragas iam embora. Te peço ao Senhor Jesus, levanta a tua mão agora. E nós levantamos a nossa em nome de Jesus e ordenamos que essa praga vá embora. Essa praga desapareça do nosso país e do mundo. Vai embora Covid-19. Vai embora coronavírus. Vai embora em nome de Jesus. E nossas vidas fiquem guardadas debaixo do sangue de Jesus. É a minha oração, pela glória e honra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E amém, Senhor Jesus. Deus te abençoe, meus irmãos. Deus te abençoe você que orou comigo. Continue orando na tua casa após encerrar essa live. Continue orando e buscando a Deus. Um grande abraço na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor Jesus.